A paz do Senhor Deus para todos, um salve a todos. Aqui é o Evangelista Pensador. Vamos lá, vamos estudar mais um versículo hoje. Um versículo muito usado, pouco pensado, mal interpretado, mal compreendido. É assim que hoje eu estava conversando com uma pessoa e é uma verdade. A gente sempre, é o que eu disse no programa anterior, né, do Evangelista Pensador. Eu disse dessa forma que as verdades nós crescemos, né, cheio de problemas, dificuldades na vida, as dificuldades que passamos às vezes formam a nossa maneira de interpretar tudo, inclusive o que lemos, né? Se o cara ele gosta de ser vitimizado, ser a vítima da parada, né? Ele vai colocar vitimizar, ele vai ser o complexo de inferioridade dele vai se manifestar, né? Em cada situação a qual ele se encontra, ou até mesmo quando diz respeito à leitura, ao que ele lê. Ele vai interpretar de acordo com a verdade que está nele. Todo ser humano é assim, mas não pode ser assim. Ele tem que interpretar a verdade pelo que ela é, por aquilo que o autor do livro escreveu, seja qual for o escritor. E dessa forma as pessoas entendem os livros que se leem quando ele consegue atingir a mente do autor do livro, seja qual livro, né? Se você lê o Moby Dick lá, aquele livro, você vai tentar entender pela mente do autor e não pela tua, né? E às vezes as pessoas entendem, a maioria das vezes, pela sua própria mente. E não somente a Bíblia é mal interpretada, mas como vários livros no universo nosso é interpretado de forma errada. Da mesma maneira, os versículos da Bíblia nem se fala, né? Os crentes hoje é muito, principalmente o povo pentecostal, de modo geral, o tradicional interpreta muito mal a Bíblia, né? Os tradicionais interpretam um pouco menos mal. O problema é que não usa a fé para acreditar no que está escrito, né? Quando fala dom de línguas, o tradicional fala que é do diabo. Mas quem disse que se Deus colocou? Ele tem medo, é medroso. E assim é a interpretação dele, né? O pentecostal já cai profundamente, né, na palavra de Deus, até mesmo sendo um bibliólatra, né? É isso, eu acho que é a expressão certa, não sei, me ajuda aí. Mas o que eu quero dizer? Que ele idolatra a Bíblia. Ele idolatra a Bíblia no sentido daquilo que está escrito e é verdade para ele, não naquilo que a própria palavra é, a personificação de Jesus Cristo, né? A mente, eu quero dizer que a Bíblia tem a mente de Cristo. E às vezes a pessoa ela idolatra a sua interpretação, a sua maneira de pensar. E ela segue uma igreja que pensa igual a ela, não uma igreja que converteu a mente dela para Cristo. Mas uma igreja que, por isso tem muito crente que vai em várias igrejas e ele se acha em uma que pensa igual a ele, o que é errado, tá entendendo? Então, a Bíblia ela tem uma ideia só, uma interpretação só. As pessoas têm várias interpretações. E esse versículo aqui é um dos mais, vou falar, igual um dos mais mal interpretados que tem. Tá entendendo? Muito mal interpretado. Tá entendendo? Então, vou falar uma coisa verdadeira para você. É mal interpretado demais, chega a ser jeguice, chega a ser uma burrice ao quadrado, tá entendendo? Eu fico com dó das pessoas, eu fico com dó dos crentes. E não é falta, às vezes, de ensinar, eles são teimosos. Quando você vai na escola, você aprende o código por exemplo, das letras, né? Você aprende o código das letras, né? Você aprende o código das consoantes, né? Você aprende o código das vogais, você aprende então a formar o código das palavras, formar as palavras, a partir das palavras você forma as frases, né? E você então aprende a ter o código geral da leitura. E você para por ali mesmo porque você tinha que estar para aprender a continuar, né? Mas o ser humano, ele é apressado demais, ele não aprende o código da interpretação de texto, ele não aprende a exegese, a hermenêutica, e sobretudo o que excede mais que a exegese, a hermenêutica hoje é a tradução do povo, chama tradução oriental, né? Então,
a interpretação forte do que o texto está dizendo, do que o texto está trazendo para as pessoas. Você não pode definir, por exemplo, sodomia no nosso dicionário quer dizer uma coisa, sodomia no grego é outra, no que era da época que era sodomia. Sodomia no nosso dicionário é sexo anal, né? No português, no dicionário, mas aí você não pode, você tem que ir lá atrás do dicionário grego, que diz o texto daquela época, o que está dizendo que era sodomia, sexo com animal. Ah, tá, isso é sodomia. Então, um exemplo, eu estou te dando um exemplo, está entendendo? Estou falando apologia aqui, defendendo nada aqui, eu estou só te dando um exemplo de interpretação, né? A nossa Bíblia tem muitas, então, as pessoas interpretam muito a Bíblia pelas palavras do dicionário Aurélio, um exemplo. O dicionário Aurélio não está errado, mas ele está totalmente errado para interpretar a Bíblia. Não existe no dicionário Aurélio a ágape. Não existe no dicionário Aurélio, ele não tem capacidade de trazer uma transliteração da Bíblia. Por isso, o cristão, então, ele aprende na escola, o que eu estava dizendo, a aprender a interpretar as coisas. E com essa interpretação que ele aprende na escola, ele vem trazendo, então, para a interpretação da Bíblia, para ler a Bíblia, com esse código de informação. E é aí que lê errado. Esse é o problema. Primeiro, ele nem aprendeu para interpretar o texto direito. Começa aí. Porque dentro da escrita do português mesmo, existe o ensinamento que você vai aprender a interpretar a Bíblia não, interpretar texto pela exegese, pela hermenêutica. O significado do texto, quando você lê alguma coisa antiga, por exemplo, tem que interpretar realmente o texto que está dizendo naquela época, o significado da origem da palavra dentro da hermenêutica. E tudo isso daí tem que ser levado em consideração para compreendermos a palavra de Deus. Amém? Mas vamos lá. É um versículo simples, e rapidinho eu termino já ele, eu sei que está com pressa que eu acabe, né? Diz assim o texto lá no livro, né, de 1 Tessalonicenses 5,18. Abra tua mente aí, por favor. Dei graça em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para você em Cristo Jesus. Em tudo dai graça, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus. Rapaz, e aí vem. E aí o cara pensa que ele tem que agradecer. Deus, obrigado pela prova, pela situação, pelos problemas, dificuldades. Não é isso, pelo amor de Deus, que o texto está dizendo. É como o cara pegar a carta de Pedro e falar assim, né? Que a beleza da mulher não seja o cabelo, né? Eu acho que é em Pedro Timóteo, coisa assim, fala lá. Que a beleza da mulher não seja o exterior, a arrumação do cabelo e tudo mais aquilo. O cara fala, é proibido então a mulher se vestir bonita, ficar bem bonita, arrumar o cabelo, porque é vaidade. Porque a Bíblia fala que a beleza da mulher não seja, não, lá é figurado, filho. Está dizendo lá, não, que seja um homem interior. Ou seja, está dizendo, não adianta a mulher ficar bonita por fora e por dentro ser podre. As pessoas interpretam muito mal a palavra de Deus. É um problema muito sério, né? Dentro da linguagem da Bíblia existe a interpretação da símile, do linguagem figurada. Só figurada tem muitas, está entendendo? Hipérbole, tem muito parábola, você vai entender, analogia. Então tem muita coisa só dentro da linguagem figurada, para você estudar e entender, está entendendo? Antropomorfismo faz parte de uma linguagem figurada das pessoas estudar, está entendendo? Então, as pessoas, a metáfora faz parte, as pessoas não sabem nem o que é isso, entendeu? Que eu estou dizendo aqui. E como que ela pode querer dominar a interpretação, se ela não sabe o que é isso? E aí, quando chega num texto assim, ele não vê o contexto. Olha que dei graça em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus. Dentro de Cristo Jesus é para agradecer tudo. Ou seja, está dizendo o texto, por tudo aquilo que Cristo fez por você, você dê graça. Em todas as situações que vocês estão passando, problemas, dificuldades, continua adorando a Deus. É só isso. Não é para você dar graça, pelo amor de Deus, não faz essa burrice. Obrigado, Deus, pelo problema que você levantou. Meu Deus do céu. Quem veio matar, roubar João 10,10 é Satanás. Deus não tenta o homem pelo mal, lá em Tiago, começa lá em Tiago escrevendo. Aí o cara está passando uma situação de tentação, fala assim, obrigado por essa tentação. Pelo amor de Deus, irmão.
Está passando um problema financeiro que o diabo causou, levantou, o ser humano criou, você mesmo criou. Obrigado, Senhor, pelo problema que eu mesmo criei. Aleluia, aleluia, porque eu não paguei conta, eu dei mais atenção, eu não levei a sério as contas, eu não me propus a pagar minhas contas, fiquei devendo voluntariamente para fazer outra coisa para o meu benefício pessoal, de prazer, não paguei a conta. Obrigado, Senhor Deus, por causa dessa dívida, aleluia. Não existe isso, irmão. Obrigado pelos problemas que estão acontecendo. Ah, pela morte, aleluia, porque meu pai morreu, meu tio está morrendo aí. Obrigado porque meu parente está morrendo, aleluia, glória a Deus, está dando. Que isso, irmãos? Eu vou estar no próximo programa explicando um pouco sobre essa situação do governo moral. O que realmente está no domínio de Deus, permitir doença ou enfermidade, morte, etc. Vou estar mostrando para vocês, dentro da Bíblia. Então não me força. Por favor, você que está me ouvindo, seja um pensador. Não me força. Não vem com pensamento errado, não. A Bíblia é uma só. Tem uma só verdade, aos olhos de Deus. E o texto está dizendo isso. Dei graça em todas as circunstâncias, pois essa é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Está entendendo? Preste muita atenção. Olha como leva o texto. Então, adore a Deus, louve o Senhor em todas as dificuldades que você está passando, que você tem enfrentado, continue adorando a Deus e louvando ao Senhor pelo que Cristo fez na cruz. Quando fala em Cristo, pelo que Ele fez na cruz. Em Cristo quer dizer está contigo, está dentro, está entendendo? Então, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Ó, em tudo dai graças, porque esta outra tradução da Bíblia, né, que é uma tradução muito arcaica até essa tradução, vamos dizer assim, ela deixa pior ainda a mentalidade da pessoa. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus para você em Cristo Jesus, para convosco. Aí a pessoa fala, em tudo é todos os problemas. Não, em toda circunstância que você está passando, o termo grego é isso. A palavra grega quer dizer assim, em tudo que você estiver passando, problema, dificuldade, ainda que você esteja, continue adorando a Deus. Não é para agradecer o problema, irmão. É para adorando a Deus em Cristo Jesus. Está entendendo? Em Cristo Jesus. Ou seja, por aquilo que ele fez. Então é para adorar a Deus, louvar o Senhor. É para estar adorando a Deus diante das situações. Isso é bonito. Mas é besta e burro até mesmo. A pessoa fica, obrigado, Senhor, pelo problema. Aleluia, pelas dificuldades que eu estou passando. Não, irmão. Não é para agradecer a Deus se o diabo trouxe, o mundo trouxe, se o pecado trouxe. É para você louvar a Deus enfrentando a circunstância. E, sobretudo, tem uma direção aqui em Cristo Jesus por aquilo que ele fez. Antes mesmo de estar explicando no próximo programa sobre o governo moral, um pouco, eu vou estar explicando sobre a natureza de Deus, por que foi dadas as promessas, para você entender o que você vai agradecer em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus, o que ele conquistou na cruz por nós, o que ele fez por nós na cruz. A sua morte e a sua ressurreição, qual o propósito? Então, tudo aquilo que ele conquistou continue adorando a Deus. Nos problemas que você passa financeiro, familiar, seja qual for, continue adorando a Deus, não agradecendo o problema. Até eu li um livro uma vez que falava que o cara tinha que agradecer a Deus, obrigado pela dificuldade, pela morte, pela destruição, obrigado que o Senhor trouxe, louvava a Deus pela morte e destruição. Que isso, irmão? É até uma fé bonita, mas é errada. O texto não fala isso, por favor. Então a pessoa tem que entender isso. Começa aí a interpretação da Bíblia. Ela tem que parar e analisar o texto, o contexto está dizendo sobre o que está falando. Então, em Cristo Jesus, eu vou agradecer. Seria até mais lógico, né? O doutor Luiz Santos estiver me ouvindo aí, você ter colocado assim, pô. Em Cristo Jesus, adora a Deus em todos os problemas que vocês passarem. Continue adorando a Deus em todos os problemas. Não pelos problemas, não pelas dificuldades. A Bíblia não é muito difícil de se entender. É as pessoas que lêem a Bíblia com a interpretação de texto atual. Aprende, como eu falei, aprende A, E, I, O, U, B, D, F, G, J, faz as palavras, forma as letras, forma as palavras, forma as letras, das letras forma as palavras, das palavras forma as frases e das frases forma o texto. Aí ele começa então a interpretar da maneira que aprendeu. Eu tenho que interpretar da maneira que está escrito, o que o autor queria dizer. Está entendendo? Então aqui o autor está dizendo o seguinte, em termo grego é bem fácil. Quando você passar dificuldade, continue adorando a Deus nas dificuldades. É o mandamento. Um pouquinho antes fala, você tem que orar sem cessar, para outro dia ensinamento.
Tá entendendo? Estejam felizes constantemente. Como você pode ser feliz? Não, versículos anteriores, né? Eu vou estar explicando mais para frente. Então, aqui ele está falando, e você adore a Deus em todos os problemas que você passar, continue adorando a Deus, não pelos problemas, irmão, não pelas dificuldades. E se algum comentário bíblico na Bíblia fala isso, ele está totalmente errado. Totalmente errado. É um camarada que está bem longe de entender a Bíblia. Está entendendo? Bem longe de entender a Bíblia. Ou ele sabe a verdade, mas quer conduzir de maneira voluntária a pessoa para o caminho errado, de má interpretação. Como assim, na época, né, medieval, os grandes autoridades não deixavam nem as pessoas lerem a Bíblia. E quando começaram a ler, eles, como hoje, tem esse domínio de interpretação, porque a doutrina da igreja dele crê de forma diferente, ele manipula a interpretação da Bíblia, forçando então a interpretação da Bíblia. Então, é um versículo muito bom, que você deve entender ele. Vamos trazer agora para a tua vida ele. Você está passando dificuldade financeira, um exemplo. Você fala, Senhor, obrigado que eu estou liberto dessa dificuldade financeira. Pelo que Cristo fez na cruz. Obrigado, Senhor Deus, porque eu continuo adorando o Senhor é meu Senhor e meu Salvador. Obrigado porque eu vou vencer, porque fecha mal que não é como se fosse. Está enfrentando uma doença, Senhor, obrigado porque eu estou curado, liberto toda essa enfermidade. Em Cristo, pelo que Ele fez na cruz, Ele morreu e ressuscitou para te curar, para te libertar. Nos resgatou, Gálatas 3,3, da maldição da lei. A maldição da lei está no Deuteronômio, que você vai ser, na tua saúde, amaldiçoado, na tua vida pessoal, amaldiçoado, tudo você será amaldiçoado. Cristo nos redimiu da maldição da lei. Amém? Ele nos comprou. Então você, em Cristo Jesus, o que você deve adorar? O resgate da maldição da lei. É isso que representa em Cristo Jesus, o resgate da maldição da lei. Você foi liberto daquilo e teve a graça e o privilégio de se tornar cristão. Então você vai louvar o Senhor, adorar a Deus, porque você está livre de todos os problemas, mesmo não estando. E não somente isso, e adorar pelo que Ele é. Ele é teu Senhor e Salvador, sobretudo. Ele é teu Senhor. Se ele não prometesse libertar você dos problemas, você tinha que continuar adorando a Ele, porque Ele é o maior de todos os deuses, o maior de todos os senhores. Ele é vivo, é o único que pode te dar vida, trazer graça a você. Mas Ele não só dá graça, dá vida a você, Ele resolve teus problemas, tuas dificuldades. Então, quando você passar pelas dificuldades, problemas, não fique murmurando, não fique reclamando, amaldiçoando a tua própria vida, né? Não fique questionando, apenas crê no Senhor e adore. Adore pelo que Ele é e adore pelo que Ele fez. Amém? Porque, e pelo que Ele pode fazer na tua vida. Na verdade, o que pode fazer, não, o que Ele fez já. Pagou o preço na cruz para você ser vitorioso. Você é mais, você não é nem vencedor. Você é mais que vencedor em Cristo Jesus, diz Romanos 8. Você é mais que vencedor. Então que você comece a caminhar dessa maneira. Levante tua cabeça, lembre da tua identidade em Cristo Jesus no programa anterior. A autoridade e poder que Deus te deu. Levante tua cabeça e comece a louvar, adorar a Deus, porque você está liberto das dificuldades e problemas e que Ele está com você dentro delas e vai mostrar o poder dele, a glória dele dentro disso daí, seja qual for. Amém? Um abraço a todos vocês e até mais ver. Até o próximo programa em nome de Jesus Cristo.